Bom dia, amada igreja, a paz seja com todos. Glória a Deus. Que maravilhoso o louvor. Que bom estarmos na presença de Deus nessa manhã. Quantos desejam a glória de Deus? Quantos realmente desejam a glória de Deus? Saiba de uma coisa, assim como diz essa canção, a partir do momento que você tem um encontro real com a glória de Deus, você não pode ser mais o mesmo. Você nunca mais consegue ser o mesmo. Porque a glória de Deus é algo profundo, amados, que adentra o nosso ser e realmente faz uma mudança na nossa vida. Muda o nosso caráter, muda o nosso pensamento, muda toda a nossa estrutura, inclusive filosofias. A glória de Deus é poderosa. Se coloque de pé. Vamos clamar: Senhor, queremos a Tua glória. Queremos o manifestar da Tua glória. Comece a desejar a glória de Deus. Comece a desejar mais e mais da presença de Deus, porque Ele já está aqui. O Senhor já se faz presente. O Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Há uma presença poderosa de Deus aqui. O Espírito Santo, Ele quer te envolver. Ele quer destampar os teus ouvidos espirituais. Ele quer desvendar os teus olhos espirituais para você enxergar da forma correta, para você ouvir da forma correta aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem de Deus. Então clame pela glória de Deus, clame pelo Espírito Santo te envolvendo, te enchendo nessa manhã. Esse Espírito Santo que é doce, que é maravilhoso, esse Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, esse Espírito Santo santificador que santifica a tua vida, esse Espírito Santo que revela o teu coração, o profundo, o escondido no teu íntimo. Comece a clamar: Espírito Santo, me envolve nessa manhã, me envolve mais. Eu sei que o Senhor tem mais, eu sei que o Senhor quer fazer mais, eu sei que eu sou limitado, mas o Senhor tem muito mais. Me envolve, Espírito Santo, com o teu poder, me envolve, Espírito Santo, com a tua sabedoria, com o teu entendimento, me envolve, Espírito Santo, no temor do Senhor, porque eu amo meu Deus, eu amo Jesus Cristo que me salvou, me resgatou do inferno. Me envolve, Senhor, nessa manhã com uma palavra revelada ao meu coração. Me envolve, Espírito Santo. Comece a clamar, comece a clamar. Nós te louvamos, Espírito Santo. Queremos mais, Espírito Santo, queremos mais. Senhor, nessa manhã eu oro, ó Deus, para que me seja dado, Senhor, no abrir da minha boca, a palavra com ousadia, com confiança, para que eu possa fazer conhecido, Senhor, o mistério do Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tome o seu lugar. Oh, Espírito Santo. Amados, eu quero ir direto à mensagem, que diz, o tema dessa mensagem nessa manhã é: por que duvidaste? Por que você duvidou? É a pergunta que o Espírito Santo está fazendo nessa manhã para você, para mim, para você. Amados, nós precisamos olhar mais atentamente para a graça de Deus, porque nós somos inseridos na graça de Deus, e é da graça de Deus que provém tudo o que precisamos. Esse tempo que nós vivemos é o tempo da graça de Deus. Nós vivemos no tempo da graça de Deus. Está escrito na carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, sem exceção. Não é privilégio de um, não é privilégio de outro. Não é porque um ora mais, não é porque o outro ora menos. Não é porque um é menos pecador, não é porque o outro é mais pecador. A palavra do Senhor está dizendo que a graça de Deus há se manifestado a todos os homens. Amados, a graça de Deus é o favor de Deus, é o benefício, a vantagem que Deus nos concede sem merecermos. A graça de Deus é a boa vontade de Deus
para comigo e para com você. É a boa vontade de Deus para salvar o homem da condenação do inferno. Essa é a graça de Deus. Benefício, favor, vantagem, boa vontade de Deus. Só que algo acontece, amados, com nós, comigo e com você, com os cristãos do nosso tempo. Algo acontece, geralmente paramos aqui, no entendimento da graça de Deus. Paramos no entendimento da salvação da nossa alma. Paramos nesse entendimento, ou seja, estamos salvos. Isso é muito bom, é maravilhoso, é algo espetacular. Não vamos mais para o inferno, porque pela graça de Deus estamos salvos. Glória a Deus por isso, aleluia. Isso é muito bom. E verdadeiramente, amados, isso é algo impressionante. Entenda algo, Deus, Ele é tão bom e misericordioso para nos conceder a sua graça salvadora e nos livrar da condenação do inferno. Sim, esse é o nosso Deus, que fez isso por mim e por você. Está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você vai começar a entender algo aqui. Não foi apenas a salvação, foi uma ressurreição, da morte para a vida. E não foi apenas uma ressurreição, foi uma posição, um lugar que eu e você fomos colocados. Porque Deus é riquíssimo em misericórdia. No livro de Salmos, capítulo 106, 1 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem é rico tem para sempre. Essa é uma realidade. Quem é rico tem para sempre. Deus é riquíssimo em misericórdia. A misericórdia de Deus dura para sempre. Quem é rico tem para sempre. Essa é uma realidade. Deus, Ele é tão rico em misericórdia, amados, que ela nunca acaba. Essa é a misericórdia de Deus. Entenda algo, pelo fato de Deus ser o amor, Deus tem muito amor. E é com esse amor que Ele nos amou. Porque nós estávamos mortos ainda em nossos pecados, mas então Deus enviou Jesus Cristo para nos vivificar, para pagar o preço e morrer em nosso lugar, nos dando condição de sermos vivificados. Estávamos mortos. Deus envia Jesus Cristo para nos dar vida, para vivermos novamente, vivermos espiritualmente, e ainda haverá uma ressurreição, que ela se completará e será física, não apenas espiritual. Nos ressuscitando da morte espiritual, na qual eu e você estávamos condenados. Deus nos concedeu uma nova vida. Então, dessa forma, foi possível passarmos da morte para a vida, foi possível estarmos em Cristo Jesus e passarmos a assentar com Jesus Cristo nos lugares celestiais. Você precisa despertar para isso, a posição que Deus te colocou em Jesus Cristo, por causa da graça de Deus. Isso é graça, amor. Isso é graça, irmãos. Isso é amor e graça. Isso é favor, é benefício de Deus para comigo e com você. Mas a sequência desse texto de Efésios, amados, me chama a atenção para mais aspectos da graça de Deus. Para o aspecto das abundantes riquezas da graça de Deus. É o que está escrito na palavra. Efésios 2:7. Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A palavra do Senhor está falando de abundantes riquezas da graça.
para mostrar. Deus, Ele tem esse interesse em mostrar às gerações de todos os séculos as abundantes riquezas da graça de Deus, da sua graça. É a intenção, amados, do Espírito de Deus nos despertar para essas riquezas abundantes da graça de Deus. Talvez você ainda não tenha sido despertado para essas riquezas. Talvez você parou aqui, como eu disse, no aspecto, olha, eu estou salvo. Isso é maravilhoso. Mas há riquezas abundantes da graça de Deus, e eu acredito que muitos não estão usufruindo disso, porque não conseguem reconhecer a sua posição em Cristo Jesus, não conseguem reconhecer onde foi inserido, assentado aos lugares celestiais com Cristo. Então você não consegue usufruir das abundantes riquezas da graça de Deus. Sabe, amados, essas riquezas da graça estão em Cristo. Jesus já é proprietário de todas. Jesus já é possuidor de toda a herança de Deus. E a palavra diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo de toda essa herança, inclusive das riquezas da graça de Deus. E Deus, amado, já nos inseriu em Cristo. Foi isso que lemos aqui em Efésios 2:5, que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu estou falando de um lugar que você foi colocado pela graça de Deus, que você não merecia, que eu não merecia, e nós somos colocados nesse lugar pela graça de Deus, pelo favor, pelo benefício, pela vantagem que não merecíamos, mas nos foi concedida, pela boa vontade de Deus para comigo e com você. Deus nos colocou em Cristo, e por isso estamos onde Ele está assentado, à destra de Deus. Essa é a realidade que a igreja precisa viver. Quando eu falo igreja, eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando do corpo de Cristo. Essa é a realidade que o corpo de Cristo precisa começar a viver, de uma posição nos lugares celestiais. Oh, Espírito Santo, completa, Senhor. Sabe, o Espírito de Deus, Ele vai tirar de você por esses dias escamas dos seus olhos. Seus olhos espirituais vão se abrir. Ele vai tirar aquilo que estava obstruindo a tua visão espiritual, que estava fazendo você se sentir limitado, incapaz, que estava fazendo você apenas enxergar o cenário de dificuldade, o cenário de oposição. O Espírito Santo, Ele vai abrir os teus olhos espirituais. Eu quero te dar um exemplo prático daquilo que eu estou falando, dessas riquezas abundantes da graça de Deus. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, do 22 ao 29, diz: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Irmãos, Jesus havia acabado de fazer uma maravilha. Jesus, ele multiplicou pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. Uma maravilha, um milagre maravilhoso. Algo que aquele povo não havia ainda vivido e não conheciam. E Jesus dá uma ordem para os discípulos, logo após
esse milagre para que os discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Jesus insistiu com eles, Jesus praticamente obrigou eles a entrar no barco e ir para o outro lado. E o que Jesus vai fazer? Ele vai para o monte orar. O estilo de vida de Jesus foi esse, um estilo de vida de oração, de uma pessoa que estava em continuidade e em comunhão com Deus. Então, o barco ele já estava longe, enquanto Jesus orava. E ele estava longe da costa, já era noite, estava no meio do mar praticamente o barco. E o que estava acontecendo com os discípulos, com aquele barco? Eles estavam sendo açoitados pelas ondas, estavam sendo castigados pelas ondas. Eles não estavam tendo força para navegar, eles não conseguiam navegar porque as ondas jogavam eles de um lado para o outro. Por que, amados? Porque havia um vento contrário. Havia um vento contrário. Havia uma situação de oposição à ordem de Jesus Cristo. Então aqui nós temos um cenário de ventos contrários ao propósito de Jesus, ao propósito no qual Jesus havia inserido seus discípulos. Um cenário difícil, um cenário de limitações. Eles não podiam fazer nada, mesmo com toda a experiência que eles tinham de navegar. Eles não podiam fazer nada senão esperar as ondas pararem, senão esperar a oposição parar. Eles não podiam fazer nada. Eles estavam lá, sendo jogados de uma parte para outra parte, no meio do mar. Talvez já estavam desanimados, talvez já estavam sem força, sentados ali na proa do barco, sentados na beira do barco, se agarrando as cordas, agarrando um pedaço de madeira dentro do barco, para não ser lançado fora do barco. O que tinham que fazer era apenas esperar. Mas, amados, Jesus então, ele vê aquilo e vai até o encontro dos discípulos. Jesus vê aquilo e vai até o barco. Só que olha como que é maravilhoso, porque Jesus não pegou outro barco para ir até o barco. Jesus, ele vai até o barco andando sobre as águas. Sabe, irmãos, Jesus, ele vai surfando na graça de Deus, por sobre as águas. Você precisa começar a ter revelação da palavra de Deus, porque quando você começar a ter revelação da palavra de Deus, você vai surfar na graça de Deus. Isso vai mudar a tua perspectiva de vida, vai mudar o teu comportamento em relação à oposição, ao vento contrário. Sabe, amados, é isso que Jesus fez. Ele foi surfando na graça de Deus, até o encontro dos discípulos. Mateus 14, 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Oh, meu Deus, como isso é empolgante, irmãos. É empolgante você entender isso. Sabe, aqui nós temos um cenário. Jesus, ele esperou que o cenário se desenrolasse, que aquele cenário acontecesse. Um cenário de ventos contrários ao propósito de Jesus. Um cenário de ventos contrários ao qual Jesus já havia inserido os seus discípulos. Um cenário difícil, um cenário de limitações, um cenário de oposição. Jesus, ele esperou esse cenário se desenrolar. Um cenário onde eles não podiam fazer nada para parar o vento. Eles não podiam fazer nada para parar a oposição. Então, Jesus esperou esse cenário acontecer para manifestar o sobrenatural. Sabe, hoje, no nosso tempo, inúmeros cristãos vivem afligidos, desanimados, sem propósito de vida, por causa do cenário contrário. Por causa do cenário que traz diante dos olhos deles as incapacidades deles. Então ficam ali, sem saber o que fazer, paralisados.
perdidos, se segurando para não cair. Essa é uma realidade, triste realidade, mas é uma realidade. Jesus vai até eles, amados, andando por cima do mar. Mesmo com as ondas altas e o vento forte, Jesus vai até eles andando por cima do mar. Você precisa entender que o cenário ideal para a manifestação do sobrenatural de Deus na sua vida é o cenário que estamos vivendo hoje. Isso mesmo. Esse cenário, aonde muitas vezes você é colocado em xeque, você se enxerga limitado, incapaz, e você enxerga que existe oposição, e você enxerga que não há o que ser feito. Esse é o melhor cenário para a manifestação do sobrenatural na tua vida. Sabe, amados, a tempestade e as tempestades na nossa vida são os melhores cenários para vivermos o sobrenatural. A tempestade é o cenário ideal para andarmos sobre as águas. Andarmos sobre as águas é vivermos no sobrenatural. O cenário de ventos contrários, o cenário difícil, o cenário de limitações. Esse cenário, no qual somos jogados de um lado para o outro. Não será esse cenário que você está vivendo? Não será esse cenário que você está colocado, a realidade da tua vida? Amados, entenda algo, o sobrenatural é aquilo que ultrapassa o natural. É aquilo que é fora das leis naturais, é aquilo que é fora do comum. É aquilo que é difícil até para você acreditar muitas vezes. Isso é o sobrenatural. E aí os discípulos veem Jesus vindo por cima do mar, andando sobre as águas, eles ficam aterrorizados, tomados de pavor. Eles não conheciam o sobrenatural naquela proporção, naquela dimensão. Eles não tinham ainda intimidade com o sobrenatural naquela dimensão, naquela proporção. E eles estavam pensando que era um fantasma. E a pergunta é, por que pensariam isto? Porque eles acreditavam em fantasmas? Porque eram supersticiosos? Homens adultos, pescadores? Os caras eram brutos. Não era menininha, florzinha delicada. Amados, por que aqueles homens pensariam isso? Porque a mentalidade natural não consegue compreender o sobrenatural. A mentalidade natural não consegue enxergar a realidade espiritual. Então, se você tem uma mente natural, você não vai enxergar e você não vai compreender as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não pelo teu conhecimento, não porque você conhece muito a Bíblia, não porque você tem mais de 20 anos de igreja, não. Não, você não vai conhecer o sobrenatural se a tua mentalidade for natural. Então, Jesus, ele vê o desespero dos discípulos. A palavra diz que eles gritavam, né? E Jesus acalma eles. Jesus rapidamente falou, olha, sou eu, tenham bom ânimo, não fiquem com medo. E é exatamente nesse ponto, amados, que o entendimento da graça de Deus me foi concedido pelo Espírito de Deus. Foi nesse momento que Pedro usufruiu da graça de Deus, do aspecto sobrenatural da graça de Deus. Foi exatamente nesse momento. Mateus 14, do 28 ao 29. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Sabe, irmãos, Pedro é ousado. Pedro é ousado. Pedro, ele ousa acreditar no sobrenatural. Pedro diz, Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter com você, por cima das águas, igual você está fazendo. Foi isso que Pedro pediu para Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Jesus disse uma palavra, irmãos. Uma palavra. Pedro pede, e Jesus diz, vem. Uma palavra.
Pedro creu no sobrenatural. Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero fazer como o Senhor está fazendo, eu quero ir por cima das águas ao teu encontro. Jesus disse: vem. Quantas palavras você precisa receber, irmãos, para você crer no que Deus está fazendo na tua vida? Quantas palavras você precisa ouvir para você crer no que Deus está fazendo na tua vida e no que Ele pode fazer? Sabe, eu estou olhando para Pedro, desejando viver intensamente o sobrenatural. Havia um desejo no coração daquele homem, de viver intensamente o sobrenatural. Isso muda tudo. Tem um desejo no teu coração de ter um encontro com a glória de Deus? Tem um desejo no teu coração de viver o sobrenatural? Tem um desejo no teu coração de andar pelas ruas dessa cidade, curando enfermos, expulsando demônios? Tem um desejo no teu coração de salvar as pessoas que estão morrendo à tua volta, na tua escola, no teu trabalho? Tem um desejo no teu coração de ver Deus manifestando maravilhas? Tem. Pedro tinha esse desejo. Pedro ousou crer que ele também poderia andar sobre as águas como Jesus estava andando. E Jesus demonstrou, irmãos, que estava à disposição dele. Estava à disposição de Pedro a graça, as riquezas abundantes da graça. Estava à disposição de Pedro o sobrenatural. Jesus demonstrou isso claramente para Pedro e para os demais discípulos. Pedro sai do barco. Comece a imaginar essa cena. Pedro, ele segura na beirada do barco, põe o primeiro pé para fora e de repente ele salta com o segundo pé. Ele sai do barco e ele cai ali na água e não afunda. E ele começa a olhar aquilo e ver que não está afundando. Então ele começa a dar os primeiros passos em direção a Jesus. E a palavra nos diz que Pedro andou sobre as águas. Sabe, irmãos, Jesus demonstra por todo o Evangelho, que o sobrenatural está à nossa disposição. Isso faz parte das riquezas abundantes da graça de Deus. Eu estou falando disso, das riquezas abundantes da graça de Deus. Sabe, irmãos, nós temos tantas riquezas do Pai à nossa disposição, que não estamos usufruindo. Porque muitas vezes falta ousadia, porque muitas vezes falta crermos verdadeiramente, porque muitas vezes não queremos sair do barco, daquele lugarzinho que temos o controle, o domínio, a nossa experiência. Mas Pedro fez isso. Ele falou: está à minha disposição, eu vou. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o nosso Pai, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas, sem limites. Eu estou falando de riquezas da graça. Todas que você precisa. Todas que você precisa. E muito mais, até que você não precisa. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu estou pedindo e pensando. Deixa eu ressaltar uma coisa importantíssima. Não há acesso às riquezas abundantes da graça de Deus sem fé. Você não vai acessar riquezas da graça de Deus sem fé. As riquezas abundantes da graça de Deus são acessadas pela fé. Pedro creu. Pedro pediu. E Jesus liberou a palavra: vem. Se você crer e pedir, pode ter certeza que Jesus vai liberar a palavra para você. Então, Pedro, ele saiu do barco, começou a andar sobre as águas. Pedro experimentou as abundantes riquezas da graça de Deus. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça, mas por meio da fé.
E isto, aqui no texto diz, tanto a graça quanto a fé não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, a graça de Deus que contém essas abundantes riquezas e todas as bênçãos espirituais que está disponível a todos. Mas você e eu temos acesso a ela quando ouvimos a palavra de Deus e cremos, porque recebemos fé no nosso coração. Sabe, você vai ficar na tua casa, você não vai ouvir a palavra de Deus, não vai ter fé no teu coração, meu amado. Você vai ficar estiradão no sofá, assistindo aí um Netflix, umas séries, não vai ter fé no teu coração, irmão, porque você não está ouvindo a palavra de Deus. Você não vai usufruir as riquezas abundantes da graça de Deus se a fé não for gerada no teu coração. Você vai ficar tranquilão, beleza, essa é a minha vida, eu estou salvo. Mas é só isso? Irmãos, quando eu olho para a palavra e olho que existe a salvação, mas tudo que há além da salvação, espera aí, eu quero viver isso. E eu quero viver isso. Nós cremos em Jesus Cristo e passamos a usufruir da graça salvadora. Mas no restante da nossa caminhada, amados, não pode ser diferente. Porque, entenda algo, a graça de Deus, ela tem um objetivo. 2 Coríntios 13:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A graça de Deus tem um objetivo, amados, e o objetivo da graça de Deus é transformar eu e você na mesma imagem de Jesus Cristo na terra, na mesma representação de Jesus Cristo em todos os aspectos que Ele demonstrou como homem nessa terra, porque Ele não esteve aqui como Deus, Ele esteve como homem, e a graça quer nos transformar na mesma imagem de Jesus Cristo como homem nessa terra. Porque a imagem da glória que também receberemos será após a nossa ressurreição. Olha bem para Pedro, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu fico impressionado com a graça de Deus. Olha para Pedro. Pedro experimentou o sobrenatural. Ele ainda era imaturo. Pedro ainda era um meninão. Um cara muito carnal. Mas espera aí, o que o pastor está falando? Eu posso experimentar a graça de Deus? Não, irmãos, entenda. Havia uma intenção no coração de Pedro. Sabe, ele era um meninão, um cara carnal, era impulsivo. Agia no calor do momento. Agia sem pensar. Inúmeras vezes a palavra nos mostra isso. Discutia por causa de posição, quem que era o maior. Meninão carnal. Irmão, se você discute por causa de posição, quem que é o maior, você é um carnal, um meninão. Mas glória a Deus porque você está salvo. Aleluia. Ei, Pedro ainda não tinha discernimento e nem visão espiritual. Ele até falou contra Jesus, influenciado por Satanás. Esse é o Pedro, que andou sobre as águas. Ele ainda era esse cara. Pedro ainda não era fiel, irmãos. Por quê? Ele ainda negaria Jesus, com medo de morrer. Sabe, isso é a graça. Mas mesmo com toda essa limitação de Pedro, mesmo com toda essa insuficiência de Pedro, Jesus falou para ele, vem. Jesus deu uma palavra para ele. Jesus disse, Pedro, está à sua disposição. Então, ele creu, e por isso pisou fora do barco e começou a andar sobre as águas. Sabe, amados, Pedro, ele pôde usufruir do sobrenatural. Ele pôde usufruir das riquezas abundantes da graça de Deus em uma dimensão que nenhum outro dos discípulos ainda tinham experimentado. Você precisa entender que graça é favor, é benefício, é vantagem que Deus nos concede sem merecermos. Está à nossa disposição. Não apenas para nos salvar do inferno, da condenação do inferno, mas também com todas as riquezas que há na graça. E nessas riquezas da graça de Deus, irmãos, está incluído vivermos o sobrenatural a partir do momento que ousarmos crer.
Está incluso nas riquezas da graça de Deus você ser curado da tua enfermidade se você está enfermo. Está incluso na graça de Deus você ser liberto do vício se você é um viciado. Está incluso na graça de Deus você ser livre do pecado se você ainda está preso no pecado. A graça é mais que o suficiente. Tem uma passagem, amados, que Jesus fala algumas coisas importantes para nós refletirmos em relação ao cenário atual que vivemos, o cenário espiritual. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 4, do 24 ao 28 diz: E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Irmãos, aqui Jesus estava tratando com os judeus da Galileia, sua terra onde ele morava. Jesus estava tratando a dureza do coração deles e a falta de fé que havia naqueles homens. Jesus disse, no tempo da seca e da escassez que Israel enfrentou, na época de Elias, haviam muitas viúvas. Jesus olhou para aqueles homens, que se diziam filhos de Abraão, homens de fé, e falou, olha, houve um tempo de seca que toda a terra enfrentou fome, e nesse tempo de seca havia inúmeras viúvas precisando, necessitadas. Aí Jesus diz, mas a uma só Deus enviou o profeta, a uma só Deus fez o milagre, a uma só, a de Sarepta de Sidom, ela viveu o sobrenatural, só ela provou da graça naquele tempo, do favor, do benefício, da vantagem. Sabe, amados, porque só ela creu. Só ela creu. Jesus estava tratando a dureza do coração desses homens. Jesus estava tratando a falta de fé que havia no coração desses homens. Judeus que se diziam filhos de Abraão. Jesus disse, olha, só uma mulher, de todas que estavam necessitadas, recebeu do favor, da graça, do benefício. Por quê? Só ela creu. Tem tempos que é assim, irmãos. Só um recebe, e os outros ficam olhando, chupando o dedo. Porque só um crê. Só um recebe, os outros ficam olhando, chupando o dedo, porque só um deu lugar para a revelação da palavra. Jesus disse também que havia muitos leprosos em Israel, naquela época de Eliseu, mas só Naamã, Ciro, que foi curado. Irmãos, nós estamos falando de uma nação, nós estamos falando de milhões de pessoas, e Jesus faz isso. Olha, desses tantos, um recebeu isso, e um recebeu aquilo. Sabe, irmãos, quando Jesus confronta a nossa incredulidade, se somos religiosos, ficamos ofendidos e feridos. Quando Jesus confronta a nossa incredulidade, se somos religiosos, ficamos ofendidos, feridos. Olha, eu não quero ouvir mais o pastor, porque o pastor só fala da minha vida. Olha, eu não quero ir mais na igreja, porque todo mundo está me olhando, e eu sou assim. Isso é um religioso. Agora, se somos filhos, então somos despertados e curados. Tem uma diferença. É nessa pergunta que você está sendo despertado nessa manhã. Por que duvidastes? Por que você duvidou? Mateus 14, do 30 ao 31. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Amado, se você não olhar para Jesus, nesse cenário,
nesse cenário de ventos contrários, nesse cenário difícil, nesse cenário de limitações, nesse cenário que você está sendo jogado de um lado para o outro, se você não olhar para Jesus nesse cenário de oposição, você não vai provar das abundantes riquezas da graça de Deus, que estão à sua disposição. Você vai ficar com medo, vai se apavorar e vai afundar. Mas calma, Jesus está pronto para estender a mão e te ajudar. Ele ajudou Pedro. Lembra, estamos falando da graça, do favor, do benefício, da vantagem que Deus nos concede, da boa vontade de Deus para comigo, com você. Tem livramento, glória a Deus. Tem socorro na necessidade, glória a Deus. Tem anjo para te segurar pelas mãos para você não tropeçar e cair, glória a Deus. Tem o próprio Senhor Jesus Cristo para te estender a mão se você começar a afundar, glória a Deus. Também está dentro da graça. Mas amados, se continuarmos duvidando, continuaremos sem usufruir das riquezas abundantes da graça de Deus. Continuaremos sem andar sobre as águas. Continuaremos sem viver no sobrenatural. Se continuarmos duvidando. Me vem ao entendimento com essa pergunta que Jesus faz para Pedro. Você estava andando sobre as águas, Pedro? Já está à sua disposição, Pedro. O sobrenatural você já está usufruindo, Pedro. Você já está inserido no meu propósito, Pedro. Você já recebeu a minha palavra de liberação, Pedro. Por que você duvidou? Amados, eu quero concluir essa palavra com mais um exemplo prático das riquezas abundantes da graça de Deus. O Espírito Santo quer despertar você. Ele quer que você não se limite à tua salvação. Não, Ele quer que você usufrua de toda a herança que Deus tem para você. Ele quer que você viva tudo que Deus tem para você. Riquezas abundantes, bênçãos espirituais. Sim, Ele quer, é o desejo do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que é para uma vida e vida em abundância. Lucas 15, do 25 ao 31. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O irmão do filho pródigo era herdeiro de tudo que o pai tinha. Já estava tudo à disposição dele. Simples assim. Esse era o irmão do filho pródigo. E essa era a realidade do filho pródigo. Já era herdeiro de tudo. Já estava tudo à disposição dele. Ele servia o pai fielmente, sem desobedecer, sem transgredir. Ele trabalhava muito, né? E a verdade é, amados, que ele era um pouco preocupado com o serviço, porque ele estava no campo. Quando você observa a palavra relatando algo que está acontecendo, tem um aspecto ali. Nós estamos falando de um homem muito preocupado com o serviço. Ele estava no campo. E a verdade é, por ele ser muito preocupado com o serviço, ele já havia se distanciado dos momentos de prazer e alegria que o Pai deseja que ele tenha. Sabe, Deus deseja que você viva momentos de prazer e alegria. Estava acontecendo uma festa, um motivo de celebração, e ele não estava lá. Ele estava no trabalho.
Se esse fosse apenas o problema, seria muito fácil de resolver, mas esse não era o problema. Porque eu estou falando de uma pessoa que era herdeiro de tudo que o pai tinha, que estava numa posição diferente daquele que chegou. E por isso, por ele ser muito preocupado com o trabalho, ele já havia se distanciado desses momentos de alegria e de prazer. Ele ficou indignado e não queria participar daquele momento de alegria e de prazer. Ele não queria participar da festa que o pai estava proporcionando. A festa era por qual motivo? Porque havia recebido o filho são e salvo. Então o pai sai da casa e vai insistir com ele para entrar e se alegrar. Aí o jovem rasga o verbo com o pai. É isso que ele faz. Ele diz: pai, eu te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi, eu sempre te obedeço, e nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Aí vindo, porém, este teu filho, não era nem irmão mais dele, né, irmãos? Que é quando a pessoa está indignada, não lembra que é irmão, né? Não é nem irmão mais. Este teu filho, fulano de tal, aquela pessoa, aquela, não é assim? Vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostituição. O Senhor mata ali o melhor que estava guardado, reservado, o bezerro cevado. Sabe, pai, eu trabalho há tantos anos para você, eu te obedeço, eu obedeço a tua palavra. Eu nunca pude usufruir de um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Mas o Senhor faz questão de fazer festa para esse que andou tudo errado, para esse que viveu de qualquer jeito. O Senhor faz questão de dar o melhor para ele neste momento, que desperdiçou tudo que o Senhor deu para ele antes. Olha quanta injustiça que o irmão do filho pródigo estava pensando que havia. Sim? Perceba que talvez essa possa ser a tua visão agora. Talvez você se sente injustiçado, injustiçada. Talvez porque você foi tirado de um local, de uma posição. E mata o bezerro cevado. Para ele, pai. Então o pai, na sua infinita sabedoria, diz: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Praticamente o pai disse: é você que não quis usufruir daquilo que eu tenho para você, porque tudo já estava à sua disposição. E aí, irmãos, será que é esse o nosso pensamento? Estamos deixando de usufruir das riquezas abundantes da graça de Deus? Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia, Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor falou ao teu coração? Reflita essa palavra agora no teu coração. Sabe, irmãos, eu sou limitado, tenho muitas limitações na comunicação, mas o Espírito Santo não, porque ele penetra o íntimo, o escondido. Ele adentra o teu espírito. Ele revela o teu coração para que você reconheça qual é a tua situação. Feche os teus olhos. Talvez você está com esse sentimento de injustiça no teu coração. Não por causa do pai, nem por causa do irmão, mas porque você não reconhece que a graça de Deus está à sua disposição. Porque você não reconhece que há riquezas abundantes da graça de Deus à tua disposição. Espírito Santo, vem com teu poder. Amados, você está na presença do Pai, na casa do Pai. A presença de Deus está aqui, o Espírito Santo se move neste lugar. Você que tem esse sentimento, eu quero que você levante a mão no teu lugar.
Porque é o Senhor que vai tratar com você, não sou eu, não é o teu irmão da tua direita, não é o teu irmão da tua esquerda. É o Senhor que vai tratar com você. Se você tem esse sentimento no teu coração de injustiça, lembre-se que não é por causa do outro, de alguém, não é por causa do pastor, do irmão, não é por causa da tua mãe, do teu pai, não é por causa da tua irmã, do teu irmão, do teu parente, não é. É porque você não reconhece que as riquezas de Deus estão à sua disposição. Levante a tua mão, se você tem esse sentimento no teu coração. O Senhor quer tratar isso com você agora. O Senhor quer curar você agora. E glória a Deus pela tua sinceridade, porque o Senhor vai te alcançar. O Senhor, Ele ama os sinceros. O Senhor, Ele tem prazer nos sinceros, porque os sinceros são quebrantados. Os sinceros reconhecem que são pecadores e se humilham. Os religiosos, eles não conseguem se reconhecer isso. Eu quero orar por você e na sequência eu vou fazer uma outra oração. Senhor, aí está essa pessoa com a mão levantada. Ela não entendia que as riquezas abundantes da tua graça já estão à disposição dela. Aí está essa pessoa, o Espírito Santo, que precisa de cura. Cura a alma dela agora. Cura o íntimo dela agora, Senhor. Em nome de Jesus, cura. Em nome de Jesus, eu libero sobre você cura na tua alma. Eu libero sobre você, em nome de Jesus, para que essa raiz de amargura seque agora. Toda a raiz de amargura no teu coração, todo sentimento de injustiça indevido, ele saia do teu coração. Toda manipulação maligna do diabo te oprimindo com uma ofensa, para que ela saia do teu coração agora. Em nome de Jesus, eu libero a tua alma. Espírito Santo, vem com teu refrigério. Espírito Santo, vem com teu poder. Espírito Santo, toca essa pessoa agora. E Senhor, eu também oro, aquele que está doente, enfermo, você que está enfermo, doente, pode colocar a mão na enfermidade, coloque agora, em nome de Jesus. Aquele que está enfermo, doente, aquele que está sentindo dor, em nome de Jesus, sai daí. Enfermidade, doença, espírito de enfermidade, sai daí agora desse corpo, porque esse corpo é templo do Espírito Santo, porque esse corpo é consagrado a Jesus Cristo. Sai daí doença maldita, sai daí doença crônica, sai daí espírito de enfermidade, sai daí dor de cabeça, enxaqueca, sai daí toda cólica renal, sai daí todo caroço, todo tumor, todo câncer, é uma ordem em nome de Jesus. Sai daí doença no estômago, sai daí gastrite, em nome de Jesus, a gastrite que está no estômago, sai daí espírito maligno que entrou nesse estômago porque comeu comidas consagradas a ídolos, sai daí em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade vai saindo, vai sendo expelido o mal dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Seja expelido todo o mal dessa pessoa agora, todo espírito que oprime, todo espírito que subjuga essa pessoa, em nome de Jesus, como embaixador de Jesus Cristo, eu dou uma ordem: saia mal, sai trevas, sai doença, em nome de Jesus Cristo, sai desse corpo, solta essa vida, opressão, perturbação, obra de magia negra que foi feita contra essa vida. Aqueles que estão assistindo também vão receber, em nome de Jesus, obras de magia negra que foi feito contra essas vidas. Eu cancelo, eu desfaço, em nome de Jesus Cristo. Eu digo: sai obra, sai trabalho maldito. Senhor, envia o teu anjo lá, Senhor, quebrando toda amarração, quebrando toda consagração, em nome de Jesus, desfazendo as obras do diabo. Espírito maldito que prende essa pessoa no vício, eu te repreendo, demônio do vício. Solta, solta, solta o coração dessa pessoa, solta os pensamentos dela, espírito de confusão, terror noturno, espírito que vem visitar ela de madrugada, em nome de Jesus. Solta a mente, solta o coração, solta essa vida, e todo o mal saia em nome de Jesus. Comece a glorificar o Senhor. Oh, a presença de Deus está aqui. Oh, rabaxê, marabacanterebaceri, andarabaxô, rabacei, andarabaxô. Oh, rabacê, marabaxê. Glorifique, exalta esse Deus que tem tanta riqueza para você. Esse Deus que te encheu de riquezas, que tem uma graça rica, que é riquíssima em misericórdia. As coisas do Senhor nunca acabam para você, nunca
acabam, porque o Senhor verdadeiramente é rico, não há escassez, não há miséria. Ah, Senhor, em nome de Jesus, traz abundância ao teu povo, traz abundância, Senhor, espiritual, traz abundância emocional, traz abundância psicológica, Senhor, traz abundância material, traz abundância do teu reino, porque o teu reino não é miserável, o teu reino é rico, o teu reino é próspero. Tira, Senhor, essa visão torpe, embaçada, essa visão de miserável dessa pessoa. Tira, Senhor, e traz revelação da verdade do teu reino. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor.